TS4 Pro Training Science inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Já está aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda e obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o convite especial. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de corrida, como que a corrida entrou na sua vida, como que está essa rotina dos treinos e inspirar outros corredores, outras corredoras, porque, Vanessa, a gente está na semana Corra Mais Rápido. Uma semana de aula gratuita, onde milhares de pessoas vão ser transformadas e impactadas com esse treinamento, com essa ciência. E se apresenta aí, fica à vontade, da onde você é, seu nome, se quiser falar a idade, pode ficar à vontade. Tá bom, Thiago. Primeiramente, prazer, viu? Fiquei muito feliz pelo convite, né? Realmente, eu tô aí falo que nessa paixão que é a corrida desde 2018, né? Na verdade, eu era totalmente Sim. sedentária, né? Pesava praticamente 10 quilos a mais do que eu peso atualmente, né? Uhum. E a corrida, ela entrou na minha vida através de um ministério da igreja que eu Olha frequento, né? que Então, bênção. é, eu tava num culto, né, no domingo lá no Bola de Neve e apareceu o Ministério Bola Running lá. Aham. Aí eu já tinha virado minha chave que eu precisava tomar uma atitude de mudança de hábitos, né? Sim. Porque, querendo ou não, você quando tá acima do peso, você tem dificuldade de fazer muitas coisas simples, né? Tudo cansa, o simples fato de você subir um degrau, você já fica ofegante. Sim. E aí eu falei, poxa, eu preciso tomar uma atitude. E aí eu falei, vou conhecer. Tudo bem que eu sempre falei assim, não, corrida não é pra mim, não tem nem biotipo, né? Você sempre vê as pessoas magras, altas, né? Falei, vou estar perdida lá. Mas foi muito bom, porque foi ali que eu percebi que eu precisava realmente desse empurrão. Sim. Então eu comecei caminhando, porque como eu estava acima do peso, tive muitos problemas de joelho, de lombar. Sim. Então foi um processo que não foi do dia para a noite, né, Tiago? Assim, Sim. fui conhecer os limites do meu corpo, fui entender que eu precisava de uma dieta, que não era só simplesmente pôr um tênis e sair correndo. Então, eu tive muito apoio do pessoal que eu conheci lá no Bola Sim. Running. E aí eu comecei a me apaixonar pelo esporte, né? Olha só. Que, que legal. E Vanessa, dentro desse passo, qual foi as suas primeiras dificuldades que você enfrentou para sair do sedentarismo? Porque eu sei que tem muitos aqui que estão no sofá, tem muitos que estão no primeiro passo, e como tu falou, eu acho que eu não tenho genética, eu acho que não a corrida não é para mim. A corrida é para todos. E como que foi esse passo a mais que você teve a resiliência? Eu falo, depois que você passou dessa etapa, nunca mais para. Como que foi essa É. transição? Foi bem engraçado, Thiago, porque eu sempre, né, eu sempre me cobro muito, né? E toda vez que eu ia para um treino e eu via que eu não aguentava nem correr 1 quilômetro, já ficava bem ofegante. Várias vezes minha cabeça trabalhava contra, né? De, isso não é para você, né? Não para com isso, procura outra atividade física. Mas eu gostei tanto que eu falei, não, eu vou insistir, vou ver até onde vai dar. Até o dia que eu participei né, me inscrevi, né, numa loucura aí de participar de uma prova de 5 quilômetros, que para mim 5 quilômetros era algo absurdo, né? Aham. E quando eu cheguei, eu vi pessoas de idade, né, pessoas que também estavam acima do peso. Eu acho que essa classe era até, a quantidade de pessoas era maior até mesmo do que as pessoas que têm biotipo de corrida e tudo mais. Então Sim. aí eu falei, poxa, corrida é para qualquer um. Corrida é para todos. Corrida é para quem realmente quer, né? Não fica com desculpa de que, Sim. eu não consigo. E foi aí que foi meu start. Concluí a prova, tudo bem que eu mais andei do que corri, né? Mas eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim. E aí isso criou um hábito, né? Aí eu Uhum. comecei a me alimentar melhor, né? Eu falo que eu consegui perder esses 10 quilos foi ao longo de 1 ano, então não foi aquelas dietas Sim. milagrosas. Então, foi atividade física juntamente com a questão da alimentação. E aí eu comecei a estudar um pouquinho, né, da corrida. E aí eu vi e falei, poxa, eu não vou ser uma atleta, Sim. não ter alta performance, não vou ser velocista, mas eu coloquei na minha cabeça, agora meu próximo passo é o quê? Eu concluir uma prova sem andar, Top, né? Quero top. fazer. Então, é isso que eu falo, o legal da corrida é isso, você começa a colocar metas para você mesma, né? Isso. E aí você vai falando, não, é possível, é possível. E aí cada objetivo que eu colocava para mim e eu alcançava, eu ficava satisfeita.
E eu falo que a corrida é legal por isso, né? Porque quando você acha que você já atingiu o máximo, você vai lá e coloca uma Uhum. meta mais agressiva, né? Mais audaciosa. E foi assim ao longo desses 5 anos, né? Que eu pratico, né? A corrida, né? E coloquei isso como uma atividade física na minha rotina mesmo, né? Então, isso que é o bacana da corrida, né? E você faz amizade, né? Então, isso que é o legal. Você não é uma corrida solitária, né? Sim. Você sempre tá com amigos, você se diverte, você incentiva, você é incentivado. Então, para mim, eu falo que a minha terapia é a corrida, né? Incrível. E onde que eu apareci na sua frente? Como que você me conheceu? Como que foi isso? Pois é, né? Aí você começa a ser curiosa, né? Aí você quer saber qual que é o tipo de tênis que você tem que usar, você quer saber como melhorar o seu fôlego. E nessas buscas, né, do Aham. Instagram, eu vi a sua publicação, né? Que você estava fazendo uma live de como aprender a Sim. correr. Aí eu falei, poxa, acho que tá na hora de eu aprender, né? Porque até então eu corria de qualquer jeito. E aí eu comecei a participar das suas lives, até que um dia, né, eu entrei em contato com o teu time, né? E faz mais ou menos, vai fazer acho que uns 8 meses mais ou menos, né? Uhum. Que, que eu comecei, né? E aí nisso já incentivei meu marido também, que meu marido começou a correr junto comigo mais para me incentivar. E hoje também ele é um aluno teu. Então, Que e show. isso que é legal, né? Sim, Porque você começa a fazer ajustes, né? Eu antigamente não pensava nem pace, que eu falo que assim, eu quero concluir a prova sem andar, sempre foi meu sim, objetivo, né? E terminar bem, né? Mas aí, quando a gente começa a ver uma evolução, aquela corrida de 10 quilômetros que você sofria horrores para terminar, hoje você já termina super bem. E aí, depois de todo esse processo, que foi que eu tomei coragem de fazer a minha primeira maratona, né? Meu olha. marido sempre me incentivando, não, vai, você tá com 42 anos, você tem que fazer maratona antes de completar 43. Eu falei, você tá doido, isso aí é pra maluco, né? Imagina, 42 quilômetros correndo. E foi quando eu fui para Floripa, né, no ano Uhum. passado, que aí eu concluí a minha primeira maratona. Aí para mim foi onde eu falei, poxa, não acredito que eu consegui. Então eu falo para todo mundo, porque as pessoas que me acompanharam desde o começo, Sim, todas elas falam, você fez maratona, você tem noção? Eu falo, gente, se é possível conseguir, qualquer um pode fazer, né? Não é um negócio impossível, mas assim, graças a todo o preparo que eu tive, né? A questão dos treinos, eu sim, fui muito dedicada aos treinos, né? Porque isso é o que fez eu concluir realmente, né, a maratona. Então, você vê o quão importante é você ser regrado a uma planilha. Às vezes você não tá com vontade de descer para fazer aqueles treinos de tiros, mas você fala, poxa, eu preciso fazer. Então, essa questão da rotina, né, que era uma coisa que sim. eu tinha uma certa dificuldade, até isso me ajudou muito, né? Então, vira um hábito, na verdade, né? E você tem aquela disciplina. O que que eu falo? Durante essa semana, eu estou ensinando esse passo a passo e domingo é uma aula sobre isso, sobre planejamento, sobre a direção certa. Eu até brinco, é o GPS. Porque se você não tiver um caminho, você sai de casa e para qualquer lugar que você vai, tá bom. Se a gente for viajar e a gente não tiver uma direção, a gente vai para qualquer lugar que a gente chegar, tá bom. Agora, quando você tem um planejamento, um passo a passo, como tu falou, melhora a disciplina, você tem mais foco, você fica com mais resiliência e você sabe o caminho certo que você vai estar indo. Você tem a segurança que isso vai te trazer a direção e o resultado lá na frente. Você se esforça por isso e muitas vezes até se cobra. Não, eu preciso fazer, mesmo sem vontade, mesmo naquele dia difícil, porque nem todos os dias a gente vai estar animado, vai estar 100% com aquela vontade. Hoje eu vou acordar e vou fazer um longo para a maratona, mas é É, necessário. E é necessário e isso nos torna mais forte, porque a gente aprende a cada dia. E eu sempre trago essa essência, não é para ser melhor do que os outros, é para ser melhor do que nós mesmos a cada dia, a cada degrau. Então, essa semana é uma semana de muita transformação. Início do ano, é o ano da gente fazer o melhor ano de nossas vidas. É o ano de a gente estar alinhado, buscar saúde, qualidade de vida e não aceitar menos que o melhor. Eu sempre brinco isso. Vamos atrás do melhor, vamos entregar o nosso melhor no estudo, na família, no trabalho. Isso é uma essência, porque quando a gente treina,
a gente tem resultado, você fica mais motivado. Novos desafios surgem. E aí, eu quero entender antes como que você treinava antes e depois como que foi essa rotina, se vocês antes de você entrar pro método, pro nosso método de treino, como que era a sua rotina de treino? Tinha um planejamento ou só saía correndo? Como que era? Tinha aquecimento, alongamentos? O que que você fazia? Não, ô, Thiago, é assim, ó, eu só treinava praticamente aos sábados, né? Quando a Uhum, gente se encontrava na USP aqui em São Paulo, né? Então, na verdade, a gente tinha a parte de aquecimento, mas assim, não, eu falava que eu calçava o tênis e saía correndo, né? Então, era mais ou menos isso, porque eu não sabia, primeiro, dessa questão de como funcionava essa questão de qual que era o descanso que eu tinha que ter do meu corpo, sim, como que eu fazia para entender qual que era o meu máximo, como que eu trabalhava a minha zona, frequências das zonas. Então, assim, treino de tiro eu nem sabia fazer. Então, eu realmente ia e sim, corria. Né? Acho que como a grande maioria que inicia na corrida sim. faz isso, né? Então, eu, como era uma pessoa muito sedentária, então eu corria naquele meu limite, né? Uhum. Ofegante e tudo mais, eu tinha muito medo, porque eu falava, ai, será que eu tô fazendo certo? Tô Então aí exagerando? o pessoal, Vanessa, você tem que procurar um médico, tem que fazer exames, ver como é que está, né, a questão da Sim, saúde, né? Porque tem tudo isso, não é simplesmente sair correndo e achando que, né, tá tudo certo, né? Então, foi tudo um processo, óbvio, né, que eu fazia da forma que eu achava que era certa, sim, né? Que de certa forma, eu falo que me ajudou na parte aeróbica, né? sim. Mas estratégia, forma correta de fazer os treinos e tudo mais, eu só fui aprender agora, né? E aí sim, realmente chegar no meu limite, mas no meu limite com responsabilidade, né? Fazer os treinos. Antigamente era uma vez por Sim. semana, então, e quando tinha uma prova de domingo. Hoje já não, né? Hoje eu tenho praticamente aí 4 vezes na semana que eu, depois das festas, que eu voltei a treinar novamente, porque eu dei uma relaxada aí no final do ano. Mas aí voltei porque eu tenho provas-alvo. Então aí a gente Sim. começa, né, a fazer os treinos certinho, respeitando, obviamente, o meu limite, mas tentando seguir certinho o que é orientado na planilha, né? Uhum. Então, tem dias que eu consigo fazer tudo? Não, tem dias que eu não consigo. Né? Aquilo que você falou, tem dias que você não tá naquela, né, hoje eu vou sair para correr, você até tem vontade, mas seu corpo, ele, de alguma forma, ele breca. Aí você vai ter que respeitar. Bom, Sim. hoje não foi o bom dia de treino, que isso também é muito importante, né? Porque senão as pessoas se Fundamental. frustram, né? Fala, poxa, a Sim. corrida não é legal. E eu tento trazer a corrida sempre como um prazer. Uma forma de ser prazeroso. Óbvio que tem dia que eu não tô afim? Tem, mas eu vou lá. É engraçado que depois você termina e fala, nossa, ainda bem que eu fui treinar, né? É sempre assim Valeu a também, pena. né? Valeu a pena, senão era um dia perdido. Então, até isso, essa questão da rotina dos dias certos para treinar, né? O dia que eu não vou, eu pulo, mas eu vou no outro dia. Então, eu tento seguir sempre a rotina certinha, né? Que show. E como que estavam seus tempos? Melhorou ou não melhorou? Como é que tá hoje os tempos? Como que era antigamente e como que tá hoje? Ô, Thiago, eu vou falar que assim, eu não tinha nem relógio para não passar vergonha, né? Mas, assim, eu até estava dando uma olhada nos retrospectos, assim, dos meus paces. A minha maior evolução foi na de 10 quilômetros, porque depois que você começa a fazer meia maratona e Sim, tudo mais, os 5 quilômetros você usa meio que para realmente aquecer e tudo mais, né? E aí eu vi que o ano passado eu consegui, né? Eu estava fazendo 10 quilômetros em 6h40, 6h45. Aí o ano passado eu fiz uma prova na Marginal, aí eu consegui bater acho que foi 5h35, alguma coisa assim. Então, para mim era algo assim surreal. Até hoje nem eu acredito que eu consegui fazer isso, né? Mas ainda bem. Eu fiz 2 vezes a prova de 10 quilômetros para realmente falar, não, será que o meu relógio não marcou errado? Então foi 2 domingos, assim, um domingo, depois de 15 dias eu repeti 10 quilômetros e também deu o mesmo 5h35. Então eu falei, poxa, não... fiquei muito feliz. Né? E depois eu fui tentar fazer a melhor de 21, porque com os 10, depois para mim eu já queria mais. sim. Aí eu fiz, nesses 5 anos, foram 6 meias maratonas que eu fiz. Ó, E aí a penúltima que eu fiz, também consegui fazer em 2h05, que antes eu fazia em 2h30, 2h35, aham. né? A maratona eu não vou contar, Thiago, porque essa aí foi um desafio.
tremendo para mim. Mas assim, o meu objetivo era concluir, né? Então, Completar. A primeira é era para a gente completar, depois a gente pensa em ritmo, aí depois coloca as metas. Eu falo, o desafio da maratona ela é incrível porque o tempo, a disciplina, o foco, muitas vezes a gente vai estar sozinho, o desafio é contra a nossa mente no meio da prova, mas o primeiro passo é a gente completar a é distância. isso. Depois é uma outra projeção. Bora lá trabalhar uma prova para melhorar a marca, já tem uma direção, aí é só fazer uma boa preparação. É isso, é exatamente isso. E aí eu falo que agora o meu principal objetivo, né, é a meia maratona de Porto Alegre, né? Que Show. eu quero tentar concluir abaixo de 2 horas, que eu falei que abaixo de 2 horas para mim já seria, né, um feito para mim. Então, acho que é aquilo que eu te falei, a gente sempre vai colocando metas, né? Mas dentro da minha realidade, né? Eu falo que assim, eu conheço o meu corpo, eu sei como que é a minha passada, né? Que é uma coisa que eu tento melhorar. E por isso que eu falo, a gente sempre tem algo para melhorar, né? Sim, Então, comecei agora gradativo, né? A melhorar algumas coisas, que isso é o mais importante. Aí você vai corrigindo algumas falhas, né? Que com o tempo você vai melhorando, né? Mas aí eu tenho esse desafio aí para junho, né? Eu consegui vamos em busca. fazer a meia e abaixo de 2 horas. Vamos ver, né? Vai, Tô vai. focada nisso. Já está no caminho certo. Agora é seguir a preparação que chega lá. E Porto Alegre é bom, é um percurso bem plano, um friozinho, vai estar um friozinho ali na data, mas é uma prova incrível. A gente tem a nossa também, que vai acontecer em Floripa, em abril, se puder participar, vai ser top. Dia 7 de abril, a gente vai fazer o encontro aí dos leões e leoas, e vai ter o 5 e vai ter o 10 também ali em Floripa. E vai ser uma prova incrível, uma prova, eu falo, para celebrar a vida, para celebrar um ano incrível, e é isso que a gente traz, essa esperança de pessoas que desistem todos os dias, desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos, desistem da sua saúde, muitas vezes desistem da sua casa, do seu casamento. Então, a corrida, a gente traz esse que ainda há uma esperança e a gente vai continuar, e a gente vai continuar ensinando, e a gente vai continuar aprendendo, e a gente vai continuar buscando mais saúde, mais fôlego, mais vida, que é essa essência que a corrida nos traz. E eu queria saber quantas vezes você está treinando para, porque às vezes, professor, eu não tenho tempo, eu não sei, eu tenho só 3 vezes na semana, eu tenho só 2 vezes. Precisa treinar todos os dias? Não precisa. Os treinos são muito difíceis, não são? Como que foi essa rotina de treino e como que está a sua rotina? Treina de manhã, treina à noite, treina ao meio-dia, como que é? Assim, o Thiago, durante a semana, que é os treinos que geralmente são os Uhum. treinos de tiro ou regenerativo, é sempre à noite, né? Sim, Então, eu faço na academia, então eu não consigo outro horário. Porém, de final de semana, aí sim eu vou na parte da manhã, que é o horário que eu prefiro, porque, querendo ou não, à noite você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado, então aí sim, a luta contra a vontade de ficar sentado no sofá é muito grande, né? Então, eu falo que para quem treina à noite aí, eu tenho que tirar o chapéu porque eu vejo, é muito difícil, mas eu continuo fazendo. Mas aos sábados, domingo, quando tem feriado, eu consigo treinar na parte da manhã, que eu acho que para mim, tá, é muito mais produtivo, sim. né? Você abdicar aí da primeira hora do dia, acho que o corpo ele responde melhor até do que quando eu treino à noite, né? Mas eu não deixo de fazer meus treinos. Antes eu tava numa rotina quando eu estava me preparando para a maratona, eu estava numa rotina bem puxada, né? Sim. Então, praticamente treinava quatro, 5 vezes na semana, intercalando com musculação. Então, hoje eu estou fazendo musculação, né? Que é importante também, Sim. 3 vezes na semana. E aí agora a parte de corrida estou fazendo 3 vezes também. Então, aí eu tiro geralmente a segunda-feira para realmente descansar. Segunda-feira é o dia que eu não faço nenhuma atividade, até porque a rotina é muito puxada, né? Então, segunda eu descanso. Aí terça eu começo na rotina dos treinos, de musculação e da corrida também. E é importante a gente ter o descanso, é importante a gente respeitar o limite do nosso corpo, naquele dia que não está legal, naquele dia que parece que você está mais cansado do trabalho, da rotina, é importante
ter esse respeito. Então hoje você está treinando à noite, está treinando na esteira ou na rua? Tô na esteira. Na esteira. À E é noite é na legal esteira. compartilhar isso, porque eu recebo às vezes essas perguntas. Professor, eu consigo treinar na esteira? É possível treinar na esteira? Sim. Eu confesso que eu não gosto de correr na esteira, Também mas não. mas é uma necessidade. E muitos treinam na esteira, porque às vezes o horário que vai correr é um horário perigoso, mora num local que não é possível correr, ou é muito cedo, ou é muito tarde. Eu sempre brinco, nós somos aqueles corredores que encaixam na rotina, o treino é quando dá, não é quando pode, então vai equilibrando os pratos aí durante a semana para conseguir treinar, para conseguir encaixar o treino durante a rotina. E isso que é fantástico. Isso é o que nos torna mais forte e mais resiliente também. Vanessa, muito legal o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai inspirar muita gente a dar esse passo no mundo da corrida, a levantar do sofá, independente da condição que esteja, independente da realidade. É importante esse ano a gente fazer o melhor ano de nossas vidas. Chegou a hora da virada, tem que virar o jogo aí esse ano. Vanessa, manda seu recado aí também. Diz se vale a pena o treinamento, se não vale treinar no método, fica à vontade. Não, Thiago, só tenho a agradecer de verdade. Uma porque é notório, né, a evolução que eu tive. Eu tenho meu marido também que a evolução dele foi até mais rápida que a minha. E é bacana quando você começa a compartilhar experiências, né? E você se torna, eu falo que é um defensor da corrida, né? Sim, Porque você quer que outras pessoas também experimentem disso, vejam o quão bom é. E principalmente quando você tem uma assessoria atrás te ajudando, sim. né? Te mostrando o caminho, te você compartilhando as dificuldades, você vendo, não tem problema, bola para frente, vamos, né, passo a passo, eu falo que é um passo de cada vez, né? A gente nunca, aquilo que você falou exatamente é o que eu penso. A gente nunca pode se comparar com ninguém. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem, né, as suas rotinas de treino, tem seu biotipo e tá tudo certo. Eu acho que assim, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo de melhor. É o seu melhor? Então tá ótimo. Né? Eu sempre falo isso. Não tô querendo ser melhor que ninguém, eu quero ser sempre melhor do que eu todos os dias. Então, obrigada de verdade, porque eu assisto sempre suas lives quando eu consigo, vejo seus vídeos. Assim, acho muito importante a dica que você dá, né? Que são várias, porque às vezes a gente tá na corrida, a gente Sim. esquece, aí de repente vem eu mesma, eu corro olhando pro chão. Aí me vem, não pode olhar pro chão. Negócio de respirar, que tem que respirar pela boca. Eu achei a vida inteira que eu tinha que respirar pelo nariz. Então, você vê, são detalhes que Sim. no dia a dia fazem toda a diferença, né? E eu só saberia isso realmente participando de toda esse acompanhamento que eu faço junto com você. Então, obrigada mesmo. Espero que realmente outras pessoas tomem a iniciativa de sair, né, do sofá, como você Sim. disse, porque só depende exclusivamente da gente. A gente tem que dar o primeiro passo. Eu falo que algumas pessoas falam, 2024 vou fazer algumas mudanças. Eu mesmo me planejei por muitas coisas para esse ano. E eu quero, no final do ano, falar, poxa, concluir. Eu acho que muitas pessoas Sim. precisam dar o primeiro passo de cuidar da saúde. E a corrida é uma forma, né, de você se cuidar, né? Acho que é o nosso bem mais importante é o nosso corpo, né? Então a gente tem que cuidar dele. Eu falo, Obrigada mesmo. a corrida é o nosso vício. Cuidado você se apaixonar pela corrida, cuidado você dar o primeiro passo e não conseguir mais parar. É isso, exatamente isso. Então, muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua participação. Eu vou abrir um espaço aqui para o pessoal também fazer as suas perguntas. Para você sair da live, é só apertar no xizinho. Tá Um bom. grande abraço, bons treinos e vamos junto, porque 2024, novas metas e grandes projetos vão vir pela frente. Obrigada, Thiago. Boa noite. Boa noite.